Olá, alunos, tudo bom? Então, estamos aqui para a nossa segunda aula. Nós vamos falar sobre a arte pré-histórica no Amazonas. Vamos rever vários assuntos que têm a ver com a evolução da história da arte, com a evolução da arte e as pesquisas feitas pelos antropólogos. E com tudo isso nós vamos enriquecer mais o nosso conhecimento artístico, ok? Vamos para a nossa aula. Então, hoje nós vamos ter a arte pré-histórica na Amazonas. Vamos falar da pré-história, né? O que veio antes, os sítios arqueológicos e a cultura dos geoglifos. Vamos ver coisas muito interessantes na nossa aula de hoje. Então, através da nossa aula, nós vamos desenvolver algumas habilidades importantes, né? Vamos perceber os homens e mulheres enquanto seres simbólicos e sociais, que vivem em grupos e pensam e se expressam através dos signos, dos símbolos, né? Visuais e audiovisuais, de produção coletiva ou individual, na sua cultura e o contato com as demais culturas que nos cercam, tá? Então vamos começar aqui com a pré-história, a arte pré-histórica. Antropólogos, que são estudiosos dos povos antigos, dos costumes, e historiadores, conseguiram reconstruir a cultura humana pré-histórica com base nos objetos encontrados e nas pinturas e gravações do interior de muitas cavernas na Europa. Olha só que coisas importantes estão colocadas aqui, né? Então, pessoas que se dedicam a pesquisar, que se dedicam a tentar montar a evolução da história humana, principalmente no nosso caso aqui, nosso interesse é artístico, né? Então, conseguiram reconstruir, baseado em objetos encontrados e nas pinturas e gravações do interior de muitas cavernas na Europa, no norte da África, na Ásia e no continente americano. No continente americano quer dizer que se reporta a nós, certo? Então nós estamos vendo aqui já um exemplo de um desenho, né, com já uma coloração. Se a gente olhar com mais atenção, nós vamos ver que é um ataque de um animal a um bisão, a um boi, daquelas épocas, né? Um desenho muito bem feito na parede de uma caverna. E aliás, desde o início aqui, nós vamos entender logo, nós vamos entender de cara esse conceito, essa noção de rupestre, quer dizer, de paredes de cavernas. Foram encontrados vários desenhos que foram feitos e até gravações feitas nas paredes da caverna. E parede e caverna é a mesma coisa que rupes ou rupestre. Por isso que diz que é uma arte rupestre. É uma arte encontrada nas paredes da caverna. Vamos lá para a nossa aula, então, ver mais detalhes sobre esse assunto. Então, como eu já mostrei aqui para vocês, olha a riqueza das cores, né, que eles conseguiram colocar, né? Então nós vamos ver vários desses quadros. Agora nós vamos ver uma matéria jornalística que vai esclarecer bastante sobre a arte rupestre. A arte faz parte da história dos homens. Há 40 mil anos, mais ou menos, os homens pré-históricos já se manifestavam através da arte.
eles ainda não sabiam escrever, mas eram capazes de produzir obras de arte. É o que nós chamamos de arte rupestre. Esse tipo de arte é composta por representações gráficas, desenhos, símbolos e sinais. São aqueles desenhos feitos em paredes de cavernas ou sobre as grandes rochas pelos homens da pré-história. Ela nos dá uma visão geral de como a sociedade daquele período se organizava, né? Suas principais fontes de alimento, como a família se organizava. Então é o principal objeto, a gente diz, o principal documento histórico que o historiador se utiliza atualmente para compreender, ou pelo menos para tentar compreender como vivia a sociedade daquele período, são as artes rupestres. As pinturas dos homens das cavernas eram feitas com sangue de animais, saliva, fragmentos de rocha ou argila e mostravam os animais e as pessoas daquela época. Eles também desenhavam cenas do cotidiano deles, caça, rituais, danças, alimentação e, além dos desenhos, eles produziam esculturas em madeira, osso e pedra. Serve até hoje de documento que demonstra a evolução, por exemplo, do homem na passagem da pré-história para o neolítico. O contexto em que o homem vai domesticando animais, o contexto em que o homem vai cultivando vegetais. Então o homem passa a ser sedentário, e isso tudo vem demonstrando através de arte rupestre, toda essa fase evolutiva do homem no período da pré-história. E além da arte pré-histórica, existem outras artes primitivas, como as realizadas pelos índios e outros povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Os povos maias, astecas e incas são representantes da arte pré-colombiana. A história destes povos é contada através de pinturas, esculturas e templos grandiosos construídos com pedras ou materiais preciosos da antiguidade. A sociedade da pré-história buscava várias formas de representar sua cultura, de representar sua religiosidade e de transmitir, sobretudo transmitir conhecimento, transmitir uma forma de educação. Nós temos não somente arte rupestre, existem monumentos feitos de pedra, máscaras mortuárias, que também têm função de transmitir ensinamentos. Aqui na América nós temos, por exemplo, as grandes pirâmides dos astecas, que além de servirem de observatório astronômico, as pirâmides eram locais de estudos, né? Também serviam de locais para rituais religiosos, serviam de locais para reuniões políticas. Então são monumentos que estão aí ainda hoje, que servem de fontes históricas. E é fácil saber mais sobre a arte rupestre. Elas estão espalhadas pelo mundo. No Brasil, existem locais que colocam algumas dessas obras em exposição. Anota aí. No Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, e no Parque Nacional Sete Cidades. Na Paraíba, em Cariris Velhos. Em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. E em Peruaçu. E em Rondonópolis, no Mato Grosso. Pois é, nós, através desse vídeo, né, dessa matéria jornalística, com a brilhante participação aí do professor Leandro, o professor César, né, nós vemos que cada vez mais existem locais que vão aparecendo, que vão sendo explorados, que vão mostrando, demonstrando toda a riqueza que existe no nosso continente americano, né, sul-americano. Muito mais lugares vão sendo encontrados, vários estudiosos, vários arqueólogos, historiadores continuam a explorar e a pesquisar e a encontrar vários sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos, como nós vamos ver na nossa aula, são lugares em que existem objetos, desenhos, cavernas que são encontradas ao longo do tempo e que vão nos dando a dimensão do que aconteceu na evolução da história do homem. Eu queria deixar assim registrado que existe uma diferença, porque o homem antigo ele não vivia em sociedade, ou seja, não vivia em grupos.
né? O homem, ele vivia separado. Então, era um ser assustado, que vivia com medo de animais, sem ter muita defesa. Mas a partir do momento que o homem passou a viver em grupos, aí foram aprendendo a se defender melhor, foram desenvolvendo ferramentas, foram desenvolvendo defesas, e isso aí a vida começa a mudar, inicialmente porque eles começaram a se agrupar em cavernas, e é aí que começa a surgir os primeiros registros da arte rupestre. Então vamos para a nossa aula, que nós vamos ver mais detalhes sobre a nossa arte, ok? Então, esse período antigo, inicial do homem, ele foi dividido em 3 facetas aqui. Temos aqui o período paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. A arte que foi sendo desenvolvida foi subdividida em 3 períodos. No período paleolítico, nós vamos já ver qual o motivo desse nome, foi um período de 12 mil anos. Então, lentamente, vagarosamente, o homem foi aprendendo a fabricar facas com pedaços de pedras muito afiadas, né? Então, ele foi aprendendo a fazer lanças, instrumentos para a defesa dele, instrumentos para a melhora da sua vida. Então, são 12 mil anos, é um período paleolítico, que essa palavra é uma palavra que significa, no nosso idioma, pedra lascada. E lascada porque são lascas de pedra que vão fazer com que facilite. E vão também facilitar os primeiros desenhos, né? Que eram desenhos naturalistas, ao natural. Ou seja, o homem ia fazendo, o ser humano ia fazendo os seus desenhos de acordo com aquilo que ele via. Às vezes estava muita chuva, muito raio, não podia sair da sua caverna, do seu local. Então ele começava a fazer seus registros, suas ideias sobre o que ele estava vendo, as coisas que ele viu. Os que tinham mais habilidade para esse fim faziam os desenhos onde ele procurava imitar o máximo possível aquilo que ele estava vendo. Quer dizer, ele fazia o desenho natural, assim, tal qual ele estava vendo. Então, depois de certo tempo, ele começa a se sofisticar, começa a ver melhoras, fazer cada vez mais e melhor as peças e os utensílios que eles estavam desenvolvendo, estavam usando. Então tem aqui, ó, esse novo período passa a se chamar de período da nova pedra, que é um tipo de pedra, um tipo de, vamos dizer assim, um tipo de utensílio em que ele tinha cada vez mais, por exemplo, em vez de ele usar uma pedra grande para cortar, com o lado cortante, ele passou a usar uma pedra mais fácil de pegar com a mão, né? Ele passou a fazer desenhos melhores. E aí, em terceiro lugar, nós vamos desenvolver um pouco mais esse assunto, mas em terceiro lugar, vem a nova revolução em que o homem passa a usar o metal. Por quê? Como que esse novo material passa a ser usado? Que é o seguinte, o desenvolvimento do uso e a domesticação do uso do fogo. Com o uso do fogo, ele passou a ter condição de moldar metais, cerâmicas, e foi surgindo um novo tipo de utensílio, um novo desenvolvimento, e os objetos foram ficando mais belos. Ou seja, esse novo material ajuda a dar uma forma mais agradável aos utensílios. Esse período vai de 12 mil anos até o desenvolvimento da escrita. Isso é uma ideia interessante,
da gente ver, porque é o seguinte, a escrita e a leitura, ela acontece a partir do momento que o homem começa a se comunicar através de seus desenhos, através de seus símbolos. O que acontece com isso? É que a escrita que nós usamos é também uma simbologia. São desenhos que representam sons, que representam palavras, que representam uma comunicação. E é através disso aí que os arqueólogos e historiadores interpretam e leem os sinais e os símbolos deixados pelos seres do período paleolítico, do neolítico até os dias atuais. Cada vez mais a comunicação do homem vai aumentando. Então, não só a escrita, como a gente conhece hoje em dia, como também outros símbolos, outros desenhos vão comunicando a evolução e os costumes e a vida em sociedade dos antigos até a época atual, vamos dizer assim. Vamos seguir com a nossa aula, então. Olha só, a arte no Paleolítico. Partindo do naturalismo, né, que é o desenho e a escultura, né, que eles procuravam reproduzir fielmente aquilo que estava vendo, o desenvolvimento foi acontecendo. E as primeiras manifestações artísticas foram encontradas nas cavernas de Chauvet e Lascaux, na França. Esses nomes aí dessas cavernas são nomes franceses, tá? Por isso que está escrito assim, a gente lê Chauvet ou Lascaux. Isso foi já em 1994 que os pesquisadores encontraram essas cavernas com essa riqueza de desenhos, de registro, né? E também na caverna de Altamira, lá na Espanha. E você pode observar aqui que há uma tentativa de aproximar o desenho do mais natural possível. Então, o artista paleolítico, estamos falando aí de mais de 12 mil anos antigamente, né? Então, o artista paleolítico, ele representava os seres como os via, sem se importar com a perspectiva, com a outra visão. Essa pintura aqui que nós estamos vendo é uma pintura rupestre. Foi encontrada na Serra da Capivara do Piauí. Quer dizer, no nosso ambiente, do nosso país, né, também temos sítios arqueológicos, como esse aqui. Ok? Então, vamos aqui encontrar aqui a mais antiga escultura que se tem notícia, que é a Vênus de Willendorf. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Vênus de Willendorf. Essa questão da Vênus. Várias vezes na arte, na história, na pintura, a mulher é representada. Então, a Vênus, os nomes vão mudando, né? Hoje em dia é a Miss, né? a dama, a modelo, né? A Vênus de Willendorf, a palavra Vênus tem a ver com essa nova apresentação, essa reapresentação feminina, né? A figura que tem vários significados simbólicos, a figura que tem a ver com a fertilidade, que tem a ver com a proliferação, não, tem a ver com a perpetuação da espécie, tem a ver com a colheita, com a cultura. Esse referencial era colocado pelos artistas, pelos artesãos, né, por aqueles que produziam arte, né, que deixavam as suas impressões. Essa era a simbologia, essa era a intenção maior. Então vamos ver um pouquinho mais sobre a Vênus de Willendorf aqui no nosso slide. Então, a Vênus de Willendorf, nós vamos ver bastante detalhes sobre isso aqui. Ela foi esculpida entre 28 mil
e 25 mil anos antes de Cristo. Ela foi encontrada em 1909, olha só, pela equipe do arqueólogo, um pesquisador, Joseph Sambaty. Esse material aqui é o material em calcário oolítico, que é um tipo de material que só é encontrado naquela região, tá? E não existe em outras regiões. Ele tem uma cor assim, alaranjada, derivada do laranja, né? E essa estátua aqui, ela tem 11 centímetros de altura. É relativamente pequeno, mas está aqui que dá para você perceber a cabeça, né? Uma parte dos braços. Ela foi achada no sítio arqueológico paleolítico perto de Willendorf, na Áustria. Então, ali nos arredores de Willendorf, na Áustria, um pequeno distrito, assim, um bairro, foi encontrada essa estátua em 1909, e foi a primeira Vênus, a primeira escultura representativa daquele período. Então, a beleza, a estética, a aparência feminina daquele tipo ideal era mais ou menos essa daí. Então, agora nós chegamos na arte no Neolítico. Vamos ver um pouco mais de detalhes sobre esse novo estilo, porque depois de tantos anos, né, as evoluções, as inovações foram acontecendo, né? Então, esse período neolítico, que corresponde à pedra polida, é a nova pedra. O neo é novo e lítico é pedra. A nova pedra, a pedra polida, a pedra mais sofisticada, mais rebuscada, de acordo com aquele período, tá? É óbvio que atualmente nós temos um material muito mais de acordo com as nossas necessidades, mas o homem foi evoluindo, né? Estamos falando aí de 6 mil anos de evolução. Então, o homem inicia uma atividade mental e reflexiva do camponês. Porque, antigamente, quando ele vivia só e não em sociedade, ele vivia muito assustado, não tinha muito tempo para pensar, para imaginar, para refletir. Era o tempo todo ali em alerta. Quando passa a ter uma vida social, uma vida em sociedade, então sobra um pouquinho mais de tempo para refletir, para ter assim aquela vida típica de alguém que vive sempre para a sua vida no campo. Então, olha só as implicações que a arte tem, né? Com as pessoas, né? Quando você tem mais tempo para pensar na vida, quando você tem mais tempo para refletir sobre as suas questões pessoais, aí você vai querendo se expressar de algum modo. É aí que a arte ganha sua importância, né? É aí que aumenta a sua importância. E nós vamos dizer que a arte, ela está em toda a nossa vida. Aos poucos nós vamos compreender sobre isso. Aqui na Idade dos Metais, o que acontece é o seguinte. Percebeu-se que um novo material, vários outros materiais podiam servir de objetos artísticos para propósitos artísticos, né? Então, um novo material dá forma à beleza. Essa frase é uma frase profunda, né? Porque ela indica o seguinte, que uma nova preocupação passa a se impor entre os artistas. Além dele fazer a sua representação, além disso, ele ainda ia se preocupar em torná-lo agradável do ponto de vista da sua aparência. Na Idade dos Metais, o domínio do fogo começa a ser importantíssimo, né? Porque através dele o artista passa a utilizar o metal, o barro,
ou a técnica da cera para produzir peças muito bem feitas, esculturas de metal que eles procuravam reproduzir em detalhes muito cuidadosos. Aqui na escultura neolítica de bronze, encontrada na Sardenha, nós temos aqui essa figura aqui, ó, com um escudo já, uma preocupação de proteção, né, não só de animais, como também de outras tribos. Então vamos ver aqui uma curiosidade, uma coisa interessante sobre a arte. No caso aqui, a arte do período pré-cabralino. Como nós sabemos, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral com a sua caravana de caravelas, de naus, né? E quando ele chega aqui, antes da chegada dele, existia já uma vida aqui, existia uma sociedade, existia arte. O que acontece? Esse período é o período conhecido como pré-cabralino, né? Então, os povos que viviam no Brasil, principalmente na ilha de Marajó, no Pará, tem uma produção altamente sofisticada, porque lá foram encontrados vestígios de uma rica cultura, os marajoaras. Nós vamos falar um pouquinho deles, mostrar um pouquinho da arte marajoara. Você está vendo aqui, é uma espécie é uma urna funerária, ou seja, é uma espécie de cesto de cerâmica, onde vários desenhos estão aqui em torno, né? E você veja que tem aqui, ó, lá no topo tem essa figura, que lembra uma figura humana. E aí, muito importante a gente ir observando isso aí, porque essas estátuas produzidas, feitas de cerâmica pelos marajoaras, são estátuas antropomorfas, quer dizer, com formato, com formas humanas, né? E não só estátuas, como urnas funerárias, colocavam os restos mortais dentro delas. Tá? Então, nós chegamos aqui, vamos analisar a arte pré-histórica na Amazônia. O que acontece? Vocês vejam aqui, ó, pedras e inscrições aqui, desenhos nas paredes, como nesse caso aqui, ó, encontrada no sítio arqueológico Pedra Pintada, lá em Roraima. E aqui o Círculo Arqueológico da Serra da Lua, em Monte Alegre, no Pará. O que acontece? É bom a gente relembrar sempre essa história do sítio arqueológico. São lugares que vão sendo encontrados, continuam as pesquisas, né? Vão sendo encontrados pelos arqueólogos, pelos pesquisadores, por pessoas que querem entender e recontar a história, entender a evolução artística, a evolução dos povos, seus costumes, sua vida em sociedade e principalmente o seu desenvolvimento artístico, vamos dizer assim, os recados, os lembretes, os registros deixados por esses povos, que são encontrados e que vão nos fazendo entender melhor o que aconteceu naquela sociedade, como foi que evoluíram, como era o seu pensamento artístico, como era o seu desenvolvimento, suas expressões, suas emoções. E é por isso que esses sítios arqueológicos são importantíssimos, e é por isso também que é preciso que as pessoas entendam que não se pode vandalizar, não se pode depredar, não se pode riscar, nem mexer nesses objetos encontrados. Vamos seguindo aqui na nossa tela, nosso slide aqui, ó, mais um registro que
foi encontrado que vários desenhos. Pode estar sendo contada uma história aqui, ó, de uma caça, né? Você vê aí não só vários animais, pessoas já domesticando, talvez, a representação de fogo. Várias coisas estão aí representadas nesse registro aí que podem nos levar a entender várias situações sobre essa sociedade. Viu? Você vê aqui, ó, mais uma representação onde nós vemos animais. Olha esse aqui, ó. Não é? Já é, ó, uma representação do sol também aqui. E aí nós vamos vendo vários detalhes e vários símbolos, cada vez mais sofisticados, mais semelhantes ao natural. Aqui nós chegamos aqui a esse quadro aqui, onde uma fotografia onde o indígena Waurá está ensinando a mitologia em torno do guerreiro Camucauacá. Olha, esse povo é uma etnia altamente importante, né? Essas crianças da aldeia usando as gravuras da caverna no Xingu antes do local ser vandalizado. Olha só que coisa. É um povo altamente sofisticado. Essa lenda do guerreiro Camucauacá é uma história lindíssima, uma produção altamente sofisticada, em que o guerreiro, esse guerreiro, ele tem várias proezas, né? E que contam as lendas que ele era perseguido por um outro guerreiro que queria matá-lo, que queria fazer com que ele não fosse admirado, fosse desprezado, de certo modo, pelos seus convivas, né, com as pessoas que viviam junto, mas ele tentou prendê-lo na caverna, mas aí os pássaros conseguiram abrir conseguiram uma certa abertura no teto e ele por lá saiu com sua família. E aí várias, vamos dizer assim, não quero dizer a palavra assim, milagre, mas várias coisas aconteceram que são atribuídas pelas pessoas daquela região como advindas da força do guerreiro, né? Então, ainda existem várias crenças, várias lendas, vários acontecimentos que são, assim, atribuídas à força, à magia do guerreiro Camucauacá. Será que eu falei a palavra certa? Então, vamos aqui para a nossa tela para a gente ver mais um pouquinho sobre o povo Waurá. Difícil de falar, né? O guerreiro Camucauacá. É isso. Então, as gravuras rupestres encontradas lá nessa caverna, né, onde o guerreiro Camucauacá, é difícil demais de falar. Vamos dizer, Camucauacá. Esse guerreiro aí, ele, conforme eu já contei, que ele escapou daquela caverna lá, graças à ajuda de pássaros, né? E aí tem vários registros, vários desenhos, várias histórias do desenvolvimento fantástico dessa etnia, porque eles chegaram até a produzir instrumentos de sopro, né? Então, o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, constatou a retirada do painel com gravuras rupestres. Essa gruta aí de Camucauacá, em Mato Grosso, é assim, importantíssima.
Então, em 2010, o sítio arqueológico se tornou patrimônio cultural e considerado sagrado por 11 etnias indígenas do Alto Xingu. Ok? Em relação às técnicas representativas da arte rupestre amazônica, distingue-se o incremento da gravura sobre a pintura. A tradição das gravuras apresenta predomínio de figuras antropomorfas, quer dizer, são figuras humanas, né? São figuras que têm o formato humano, como a gente observa aqui, nessas figuras zoomorfas aqui. Essas gravuras rupestres, do estilo caretas, foram encontradas em Monte Alegre, no Pará. Ó, também tem figuras zoomorfas aqui também, né? Com novas características, né? E quando uma figura humana era representada com uma figura menor em seu interior, era uma representação da gravidez, tá? Então, quando há uma figura humana menor gravada dentro do abdômen de outra maior. Os estudos sobre a arte rupestre na Amazônia brasileira já evidenciaram uma grande quantidade de sítios arqueológicos. Então, nós estamos vendo aí vários sítios onde foram encontradas figuras, né, desenhos e até inscrições, né, da arte rupestre. Esse tipo de vestígio, sendo predominante nas gravuras rupestres, inscrições que eu quis falar são gravuras, localizadas ao ar livre, principalmente em trechos encachoeirados dos cursos de água. Então, também são encontradas assim. Então, aqui na Amazônia, temos alguns sítios, como Pedra Pintada, em Roraima, RR. Tem um Parque Arqueológico do Solstício, o Parque Estadual de Monte Alegre, no Pará, aqui, Solstício no Amapá, e o Sítio Arqueológico Ataara, em Iranduba. A arte rupestre encontra-se nas paredes do Paredão, em Tocantins, também. Como essa foto aqui, né, que mostra. Ok? E os sítios arqueológicos, como eu já falei várias vezes, são locais onde há vestígios de atividades humanas, onde a gente encontra, percebe-se nesses lugares que pessoas viveram ali, como é o caso desse sítio aqui, Ataara, no Amazonas. O homem primitivo era capaz de perceber a anatomia do animal, olhar e entender o que faz parte de seu mundo e saber representá-lo de forma concreta. Então, aqui, ó, no município de Monte Alegre, esconde uma riqueza arqueológica, porque são várias pinturas rupestres que existem em um conjunto de serras que fica a 40 quilômetros a oeste da sede municipal. E aí nós chegamos à cultura dos geoglifos. São grandes sinalizações feitas diretamente no solo argiloso. Desenhos geométricos, como esse de Plácido de Castro, no Acre, palco de grandes cerimônias. Os geoglifos consistem em escavações de 2 fossos ou valetas com profundidade que podem atingir até 3 metros. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula e logo mais nós vamos ver um resumo para você poder
se desenvolver aí Perdi. Tu corta aí. Então, chegamos ao final da nossa aula e você vai logo mais assistir a aula ponto 2, onde nós vamos ver o resumo de tudo que foi visto até agora. Tchau.